Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao novo podcast da Universidade Maria Auxiliadora, Verdade do Caminho. Hoje estamos com um convidado muito especial, o Dr. Levi Malmonge, ele é egressado da universidade. Levi, seja muito bem-vindo. Bom, meu nome é Levi, eu venho de uma cidade do interior de São Paulo chamada Duartina, ali perto de Bauru, talvez as pessoas conheçam. Interior de cidade do Sanduíche. do Sanduíche. Ela fica aí a 4 horas de São Paulo, é um povoadinho que da onde eu cresci, e quando eu criei asas assim, fui para Bauru, que é uma cidade grande, uma cidade universitária. Aí eu me formei em enfermeria, enfermeiro. Não parei por aí, continuei estudando, fiz um mestrado em fisiologia. Depois fui trabalhar, dei aula, trabalhei como enfermeiro. Nesse meio tempo também fiz uma especialização em ciências forenses. E... Mas em que momento você pensou em fazer medicina, então? Doutor, eu pensei em fazer medicina quando eu estava trabalhando no hospital. Aí eu trabalhei em 3 hospitais em todo esse tempo. E eu via os médicos que trabalhavam aí, eu via as coisas que eles faziam. E eu pensava comigo que eu tinha capacidade de fazer aquilo lá também. Uma vez eu vi um médico colocando um tubo de drenagem pleural e eu entendi tudinho que ele estava fazendo, o propósito, o porquê, como. Sentiu que aquilo lá Eu podia fazer isso, sabe? Mas não podia porque eu era só enfermeiro naquele momento. Então, a minha mãe, que sempre foi uma pessoa que sempre pôs a pilha, ela sempre falava, cara, vai fazer medicina, né? Você tem que fazer, você tem condição. E ela me disse uma vez, vai procurar em outro país, me falaram que no Paraguai é bom. Então eu dei uma pesquisada e acabei vindo pra cá. E não me arrependo nem um pouco, a melhor decisão que eu tomei na vida. No caso, você veio, achou uma cultura diferente, idioma diferente. Como foi essa passagem do Brasil pro Paraguai? Doutor, no princípio foi tudo muito complicado, né? Aquela história, um país desconhecido, uma linguagem, um idioma que você não fala. Você tem medo de tudo, não sabe como que vai ser, mas o Paraguai, em geral, me recebeu muito bem, a faculdade me recebeu muito bem. No começo o idioma foi difícil, mas tive professores que tiveram muita paciência, ensinaram muito a gente em todos os aspectos, desde anatomia, a cultura paraguaia, idioma. O Marx não... Você sentiu acolhido? Me senti muito acolhido, o Marx não me ensinou só a ser médica, me ensinou a ser paraguaio também. E tem alguma impressão que você levou daquele primeiro dia na sua faculdade? Uma coisa no Max que me impressionou e me impressiona até hoje é o tamanho dela. Porque eu, como nunca tinha visto nenhuma foto da faculdade antes, a hora que eu cheguei lá e eu vi aquele prédio de 5 andares, eu fiquei chocado, que era muito grande, tudo muito lindo, entrada parecendo shopping. Parecia um shopping. E aquela entrada, aquele hall, tudo brilhante. Isso me impressionou. E até hoje me impressiona, porque ela não para de crescer. A última vez que fui lá tinha 9 andares. E aí eu cheguei e vi aqueles 9 andares e pensei, da onde saiu tanto andar? E tava assim, muito legal. Tem um centro de simulação. Um centro de simulação de última geração. Inteligência artificial, os equipamentos que eles têm. Cara, eu fiquei assim, chocado. Muito legal, me arrependi de ter vindo antes, devia ter esperado um pouco mais, porque eu ia pegar as... Não, mentira. Não, mas foi meu arrependimento, na verdade, de não ter vindo antes. De não ter vindo antes, porque se eu tivesse vindo antes, eu já ia ser, não sei, talvez um cirurgião formado. Foi mais ou menos para esse lado. Tá, e no caso, tem alguma cátedra, algum professor que te marcou? Tem também a questão da pandemia, você passou por matérias na pandemia? Passei. Antes da pandemia, eu tive a fisiologia, que era uma cátedra que eu gostava muito, porque eu já tinha estudado fisiologia antes, e aí você vem e vê uma fisiologia completamente diferente, né, do que eu já tinha visto antes. Complementava muita coisa. Eu gostei muito de estudar em si. Eu chegava em casa e eu lia com prazer a fisiologia, né? Aí teve a microbiologia também, que eu já tive mais dificuldade. Era muito nome diferente, e aí pra você lembrar tudo era um problema, mas mesmo assim eu gostava muito, uma matéria que eu gostava muito. Já quando entrou a pandemia, que a gente teve aula virtual,
eu perdi um pouco esse contato com o microscópio, por exemplo, que a gente tinha em microbiologia, que a gente tinha em histologia. A gente começou a ver lâmina por slide, né, pela tela do computador, e não é a mesma coisa. Aquele feeling que você tem no laboratório. Então, isso foi, assim, um dos meus pesares da pandemia, foi ter perdido as aulas práticas. Mas, Aquele contato também com o paciente, hospital. sim, a gente ficou muito tempo sem ver paciente, aí quando a gente começou a ir pro hospital de novo, era todo encapotado, né? Tinha que ter para-brisa, tinha que ter tudo. E é difícil você ter uma conexão com o paciente quando você tem muita barreira, né? Com certeza. E querendo ou não, eram barreiras. Hoje em dia já é muito diferente. E no caso, no último ano, no internato, Sim. onde você fez seu internato, ele te ajudou, te marcou, você conseguiu ganhar alguma experiência, alguma afinidade? Conta um pouco aí pra gente. O meu internato, doutor, eu fiz em Paraguari, que é um hospital aqui mais do interior, onde eu aprendi muito, eu tive muita oportunidade de entrar em quirófano, né? Todo o meu tempo livre eu ia lá no quirófano, dava uma olhadinha, ver se estava tendo uma cirurgia, me oferecia para ajudar. E os doutores que eu encontrei aí foram doutores muito importantes para a formação, porque eles me ensinaram de verdade, sabe? Eles com gosto me aceitaram ali dentro, me explicaram o que eu não sabia, me deram a oportunidade de provar várias coisas ali dentro. Eu levo o nome deles na minha cabeça sempre, são assim, metas na minha vida, ser como eles. Eles foram muito boas pessoas, além de bons cirurgiões. E hoje você é residente em cirurgia geral. Sim. Aqui no Paraguai. Como foi essa escolha para fazer aqui? E também como foi aquele dia que você teve que escolher na Conarém, da prova, né, para aquele hospital? O Paraguai, né, desde que eu cheguei aqui, eu tenho visto que ele é um país que está se desenvolvendo muito rápido. Então, eu sempre tive essa impressão de que se eu ficasse aqui, eu podia aproveitar essa onda de desenvolvimento e me desenvolver junto com ele. Então, eu tive a oportunidade, a minha faculdade, por sorte, ela me proporcionou render a Conarém. Então, não são todas que podem, eu pude porque a minha faculdade ela era acreditada. Então, eu aproveitei essa oportunidade já para terminar o meu internato e já arrancar a minha carreira na especialidade. Rendi a Conarém, passei, e aí no dia que eu fui escolher lá, eu tinha várias opções, a minha cabeça passava muita coisa, mas eu escutei um conselho que me disse uma dessas doutoras do meu internato. Lá do Paraguari. Lá de Paraguari. Que ela me disse, não, você tem que ir pra Luque. E aí eu catei e escolhi Luque. Ele já tava, né, era um dos hospitais. Mas tipo, falou por quê? Pelo seu perfil? Ela falou porque que eu tinha o perfil no meu trabalho e ia com o hospital. E você sente que nesse ano foi uma escolha certa fazer lá em Luque? Sim, eu não me arrependo nem um pouco de ter escolhido Luque. A carga de trabalho é muito grande, o fluxo de paciente que a gente tem é imenso, mas ele, assim, eu vejo coisas aí que eu não achei que eu ia ter a oportunidade de ver. Sabe, Luque é um hospital extremamente completo e as coisas que eu vejo aí são impagáveis. Eu acho que não se compara. Até outros hospitais, até mais grandes que o nosso. Às vezes tem menos procedimento que o... Pode ser. Às vezes os hospitais muito grandes, eles são compartimentados. Muito especializados. Muito especializado. E aí você acaba perdendo uma parte ou outra, né, do que você poderia estar vendo. Que acaba fazendo tudo, né? Aí em Luque a gente aprende tudo, assim, de uma maneira muito completa. As coisas que a gente vê aí são bem surpreendentes. E você sente que a Almax te proporcionou alguma coisa diferenciada para você estar hoje onde você está? A Almax, ela proporcionou muita coisa para mim, inclusive essa questão de esse sentimento de essa ética, né? Um dos pilares da faculdade é a ética. E eu participei de muito trabalho social durante a faculdade, que era de extensão. De extensão, eu fiz muita extensão, trabalho social. A gente teve a oportunidade de ir para outros departamentos, atender pacientes, atender muitos pacientes que teriam necessidades. A gente chegou a levar o atendimento de saúde a lugares que o próprio governo não chegava, né? Então eu conheci muitas
faces, né, do país, como eu posso dizer, muitos lugares que necessitavam atenções diferentes, né? Que é dos pilares da faculdade, a questão da ética, a questão da extensão, não sei se faz sentido muito. Mas eu também fiz parte da SOCEM durante a faculdade, que é a Sociedade Científica, né, da UMax. E durante esse meu tempo na SOCEM, a gente organizava acampamentos. Então a gente ia para algum lugar onde necessitava atenção, passava aí um fim de semana, a gente ia com uma equipe de médico, medicação, tudo que é necessário para você atender aquela população. A gente chegava a atender 200, 300 pessoas. Muitas pessoas. Sim, eram pessoas que tinham às vezes necessidades básicas e que para conseguir um remédio tinha que viajar para uma cidadezinha ali perto. Então a gente levou a medicação, levou o médico, a gente fez um acompanhamento da galera aí. 6 meses depois a gente voltou para ver como é que estava a situação aí de novo. Fez uma evolução dos pacientes daí. Isso foi muito gratificante, porque na primeira vez a gente foi muito bem recebido, na segunda vez a gente foi melhor recebido ainda, sabe? E esse sentimento de o acolhimento, ter ajudado, né, uma galera é muito, muito bom. E hoje, fazendo uma retrospectiva da sua vida, você acha que compensou? O que mais sente falta do Brasil, mas acha que compensou deixar tudo para vir aqui? Cara, o que eu mais sinto falta lá no Brasil é da minha família, meus pais, minhas irmãs, meus cachorros, gatos, os animais lá de casa. É aquele sentimento que você tem, que você tá aqui e aí, né, os seus pais mandam uma foto no grupo, tá todo mundo junto, e aí só falta você e você não pode ir. É um sentimento ruim, cara, é uma saudade que não tem o que fazer. Mas a gente faz o que pode, né, tenta estar perto o tempo que pode, liga quando quer falar, né, tá sempre ele, se faz presente, né? Então, justamente se você quiser passar um conselho ou falar alguma coisa para alguém que tenha esse questionamento, se vale a pena, se compensa seguir os sonhos, o que você falaria para essa pessoa? Cara, eu acho que assim, a família tem que ser o seu ponto de suporte, né? Quando você tem o mundo inteiro para você desbravar. Então você tem que ser corajoso e ser aventureiro e fazer, porque se não der certo, você tem um porto seguro para voltar. É o que meus pais sempre deixaram bem claro para mim. Vai, mete a cara, se aventura, e se não der certo, a gente tá aqui, volta aqui, né? Então eles deixaram essa mensagem bem clara para mim, e eu acho que é o que eu quero passar para vocês também, não necessariamente os pais, né? Mas é ter um porto seguro. Às vezes não é o pai, a mãe, é uma avó, às vezes é um amigo, né? O importante é você ter um porto seguro, porque às vezes você nem precisa dele. Eu mesmo não penso em voltar, mas eu sei que tá lá. Claro. Eu sei que eu posso voltar. É tipo um peso, né? Seguro, exatamente. Eu me sinto seguro e vou pra frente, porque eu vou até onde dá. E aí a hora que não der mais, eu sei que eu tenho pra onde voltar, mas às vezes nem tem, mas nem tem mais. Já psicologicamente já é aquela força, aquele empurrãozinho que você precisa. Então, com isso chegamos ao final do nosso podcast Que Verdade do Caminho. Obrigado, Dr. Levi Malmonge, pela sua testemunha, pela sua trajetória, que a gente da comunidade UMax está muito orgulhoso de você e sabemos que ainda vai ter muita conquista na sua vida. Eu que agradeço, doutor. O prazer foi meu.